Ok, gente. Então, muito obrigado pela presença de todos vocês, tá? Estou muito feliz. O Ciro não chegou ainda, né? Vamos esperar o Ciro chegar, mas daqui a pouco ele chega. Então, nós vamos continuar nosso estudo ao livro Madhurya Kadamini de Vishwanatha Chakravarti. A Sandra está pela primeira vez aí. Boa tarde, Sandra. Tudo bem, né? Boa tarde, gratidão, obrigada mesmo, mestre, a todos vocês. É uma honra e uma alegria estar aqui. Obrigada. Hare Ok. Krishna. Então, deixa eu primeiro oferecer aqui meus respeitos, minhas reverências ao meu mestre espiritual. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Iti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Shri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadama Hyam Dadati Swapadam Tikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shri Vasati Gaura Bhakta Vrinda He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gaurangira De Brindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye. Então, gente, eu vou compartilhar a tela com vocês, tá? Assim vocês podem me acompanhar aqui. Vocês estão vendo aí direitinho? Sim. Sim. Então, hoje nós vamos começar realmente a entrar no estudo dos diferentes estágios do nosso desenvolvimento espiritual. Como eu já falei anteriormente para vocês, esses estágios, eles foram observados ao longo do tempo, né, pelos diferentes devotos. Eles puderam perceber um certo desenvolvimento na vida dos devotos. Então, eles, ao observarem esses estágios, eles enumeraram, organizaram esses estágios. E, como eu já falei também para vocês, né, esses estágios, eles não são, assim, muito bem separados um do outro. Na verdade, eles se interpenetram, né, como nós estamos trabalhando com o desenvolvimento humano. Então, isso significa que todo o processo, ele normalmente é lento, e eles são conquistas que vão se somando, né? Então, muitas vezes, a gente desenvolve certas qualidades e, às vezes, a gente pode ser que, por um motivo ou outro, pode ser que a gente tropece, tenha algum problema, regrida um pouco. Então, sempre é um desenvolvimento muito gradual, e a gente vai perceber, né, que dentro desses estágios, nunca a gente, de fato, abandona o outro. Na verdade, sempre a gente está acumulando desenvolvimento, e a gente pode perceber que certos aspectos desde dos primeiros estágios vão estar presentes mesmo naqueles estágios superiores, tá? Então, é uma coisa muito dinâmica, e assim, a gente vai poder perceber isso na nossa vida. Então, aqui, Vishwanatha Chakravarti fala, entende-se que os dois sintomas que a gente estudou, né, destruição da ignorância e surgimento das boas qualidades, eles sucedem simultaneamente. Quer dizer, na medida que nós vamos desenvolvendo conhecimento, vamos desenvolvendo também virtudes, concomitantemente também a ignorância, ela vai
diminuindo nossos comportamentos equivocados, eles vão deixando de existir, porque vamos entendendo as coisas mais claramente e, consequentemente, vamos avançando nas boas qualidades, numa vida auspiciosa, e automaticamente vamos diminuindo os nossos equívocos, tá? Então, assim como há uma diferença entre o crescimento das duas folhas, que foi falada, as folhas que indicam os dois tipos de Bhakti que a gente comentou, Vaidhi Bhakti e Raga Nuga, a gente vai falar um pouco mais na frente sobre isso. Também há uma distinção entre o desaparecimento das qualidades indesejáveis, que em sânscrito é Ashubha, e o aparecimento de qualidades auspiciosas, que é Shubha. Shubha significa auspiciosidade, né? Esse Ashubha, esse sufixo ou esse prefixo indica negação, tá, gente? Então, é tudo muito... esse desenvolvimento ele vai acontecendo assim, gradativamente. Então, vamos para o próximo slide. Então, vamos falar, primeiramente, vamos iniciar, na verdade, acho que talvez a gente não consiga. Não, aqui a gente vai iniciar, né, o processo de Shraddha a Prema Bhakti. Shraddha é o primeiro estágio e Prema Bhakti é o último estágio, tá? Então, o primeiro estágio é chamado de Shraddha, ou fé. Então, a gente vai falar sobre isso. Esta fé indica confiança nas escrituras que versam sobre Bhakti, o amor por Deus, e tem um legítimo desejo de seguir as atividades nelas descritas para o avanço espiritual. Então, a palavra Shraddha, né, é a junção de duas palavras. Shrad, que significa o coração, e Dha significa colocar. Então, colocar o coração para viver uma experiência. Então, gente, porque essa palavra fé, meu mestre espiritual explica que Shraddha, ela não é a fé que a gente vê, por exemplo, na definição do cristianismo, de fé como acreditar na existência de Deus. Né? Não é nesse sentido de que eu acredito ou não acredito na existência de Deus. Existe uma outra palavra, astikyam. Essa palavra indica esse tipo de fé, ou esse tipo de crença na existência ou não de Deus. Mas aqui, a fé aqui, esse Shraddha, é confiança, é uma atitude de colocar o coração completamente em algo, de se dedicar a algo, é nesse sentido. Por isso que ele está falando aqui que essa fé, ela indica essa confiança. Então, inicialmente, o primeiro passo da nossa vida espiritual é desenvolvermos alguma confiança nas escrituras, nas palavras de algum devoto, de algum mestre. Então, sempre nós iniciamos nossa caminhada espiritual quando a gente desperta algum nível de confiança em algo que a gente ouviu ou em algo que a gente leu, né? E a partir dessa confiança, a gente tem uma atitude proativa, que é um desejo de seguir as atividades ou o processo que é descrito nessas escrituras para o nosso avanço espiritual. Tá? Então, esse é o primeiro passo. Aqui ele fala que essa fé, essa confiança pode ser espontânea ou pode ser despertada por alguém. Então, quando é espontânea, assim, a gente pode ouvir alguma coisa ou ler alguma coisa sem que ninguém mesmo nos assim, insista ou argumente conosco, né? Ou mesmo uma pessoa pode despertar no coração um desejo de se desenvolver espiritualmente, de querer progredir espiritualmente, e aí começar a sua busca espiritual. Mas, em geral, normalmente,
esse despertar sempre acontece por meio da influência de alguém ou de algum programa, algo que a gente tenha tido um contato, né? Pode ser que, por exemplo, de repente, uma situação difícil da nossa vida, sei lá, uma doença, alguma coisa, pode nos levar a ter essa atitude de buscar a espiritualidade, e aí a gente vai encontrar alguém, vai encontrar uma leitura, um livro, e aí podemos intensificar nossa Shraddha. Mas o ponto de partida aqui, de acordo com o Vishwanatha Chakravarti, é basicamente essa confiança que a gente desenvolve nas escrituras ou esse desejo de seguir as atividades descritas nas escrituras, tá? Então a gente vê isso muito normalmente nos devotos. Eu acho que na maior parte de vocês, se eu perguntar aqui, sempre por trás da nossa vida espiritual tem alguém ou tem algum livro, né? Alguém falou para a gente, alguém plantou essa sementezinha no coração da gente. A gente chama de Bhakti Lata Bija, a semente da devoção. Então, alguém planta essa semente e ela pode ser regada de alguma forma, tem aquele primeiro contato, depois tem um segundo, um terceiro, e essa sementezinha, ela, dependendo do nível desse contato, da forma como esse contato é feito, pode ser que essa semente ela passe a germinar, né? Porque às vezes pode acontecer de um primeiro contato ser muito positivo, mas no decorrer do tempo pode ser que a pessoa nos decepcione, ou de repente a gente pode abrir a página do livro em uma parte que não seja muito interessante no momento em que a gente está passando na vida, e aí a gente pode interromper esse processo. Então, isso já vi isso também acontecer com muitas pessoas. Às vezes, uma pessoa não entende, né, exatamente o que o autor, como por exemplo Prabhupada, está falando ao comentar uma escritura, né? Então, muitas pessoas às vezes interrompem, mas quando a associação, né, ela é positiva, então essa sementezinha ela vai germinando e a consequência disso é que a gente vai querer mais. A gente quer mais, quer aprender mais, quer conhecer mais. Então, isso é o que normalmente acontece na vida das pessoas que buscam vida espiritual. Ok, gente? Vocês têm alguma dúvida sobre esse primeiro estágio? Ele é bem simples, não tem, assim, muito o que a gente falar, tá? Então, quando a gente desenvolve essa confiança, né, que no início ela é bem tênue, ela pode ser bem frágil, assim como uma plantinha que está crescendo, ela é muito frágil, precisa de muito cuidado, de muita atenção. Então, inclusive vocês que estão já cultivando vida espiritual, que são iniciados e tudo mais, ao ter contato com alguém que está iniciando, tem que ter muito cuidado com isso, né, para não machucar essa plantinha da Shraddha. É interessante que muitos devotos que têm experiência em espalhar esse conhecimento, compartilhar com as pessoas, eles têm toda uma técnica, né, todo um cuidado, porque, de alguma forma, a nossa tradição ela tem alguns aspectos que podem ser estranhos para as pessoas, né? As deidades, não sei, né? A própria forma de vestir, né? E muitos aspectos da nossa cultura podem causar estranhamento às pessoas, e muitas pessoas podem pensar, para mim ser devoto, eu tenho que vestir essas roupas, raspar minha cabeça e tal, e muitas pessoas às vezes até se afastam por esses motivos. Às vezes vão no templo
e vê alguma coisa que para ela é muito estranho. Às vezes, no início do movimento era muito comum, porque na Índia é tradicional as pessoas comerem com as mãos. Né? Eles usam as mãos, né, como um talher. Né? Então, isso pode parecer muito estranho. Então, muitas coisas. Então, esse primeiro momento, a gente precisa ter bastante cuidado para não afastar as pessoas. Então, o que a gente fala, o conhecimento que a gente transmite, tudo isso é bem dosado, né, para que as pessoas possam gradativamente terem capacidade para ouvirem temas mais profundos, temas mais delicados que toda tradição possui, né? Então essa estradazinha, ela é muito frágil e qualquer coisa assim diferente pode ser motivo de uma pessoa desistir da vida espiritual, tá? Então, o próximo passo é sadhu sanga, ou associação com pessoas sábias. Então, o que acontece? Quando a gente recebe, não é, essa primeira, assim, tem esse primeiro contato, recebe esse conhecimento, então a tendência, se tudo ocorre bem, é que a pessoa vai querer mais. Ela vai querer, normalmente ela de repente vai no templo, quer conhecer os devotos, quer se associar com os devotos. Isso é o segundo estágio, chamado de sadhu sanga. Né? Sanga significa associação e sadhu são pessoas sábias, tá? Os praticantes de vida espiritual. Então vamos lá. O resultado da fé, de Shraddha, é que a pessoa ela vai se refugiar em um mestre espiritual. E aqui, quando ele está falando do mestre espiritual, não significa obrigatoriamente um mestre espiritual iniciador, mas qualquer pessoa que ensina ou transmite conhecimento espiritual, ele é um tipo de mestre, tá? Então a gente tem o Shiksha Guru, né, que é aquele mestre espiritual que dá a iniciação, a gente tem o que dá a instrução, a gente tem o Diksha Guru, que dá iniciação espiritual. Então, existe aquele mestre que são aqueles que dão as primeiras orientações para a gente. Então, aqui, o resultado dessa fé ou dessa confiança é que uma pessoa busca refúgio, né? Ela vai querer perguntar mais, ela vai querer se aproximar mais, ela vai pedir orientação. Então, isso acontece, né? É muito comum. Né? Alguém, às vezes, vai no templo pela primeira vez porque lê um livro, e quando chega alguém recebe, e porque aquele devoto deu aquela atenção especial, então a pessoa, toda vida que volta, quer se encontrar com aquele devoto e faz perguntas, e assim termina desenvolvendo uma relação mais próxima com alguns devotos especificamente. Isso acontece muito. Então, ele se refugia no mestre espiritual para inquirir dele acerca do comportamento adequado, sadachara. Também aqui pode indicar, né, o mestre realmente espiritual, o mestre iniciador, formalmente, ou alguém mais experiente, de fato, para perguntar sobre como nós devemos nos comportar para progredir mais. Então, por seguir suas instruções, o devoto obtém a boa fortuna de se relacionar afetuosamente com outros devotos avançados e realizados espiritualmente. Então, a grande fortuna de nos aproximarmos de um mestre, seja qual for o nível desse mestre, é que a gente vai ter a oportunidade de se encontrar com outras pessoas, com outros praticantes. E aí é interessante essa diversidade, ela é muito salutar para a nossa vida espiritual. A gente pode ouvir um mesmo tema sob diferentes ângulos, diferentes níveis de profundidade,
devido às realizações de cada devoto. A gente vai encontrando devotos com os quais a gente se identifica mais, né? Então, a gente vai entrando num mundo de variedade bem interessante que pertence que é peculiar à vida espiritual, né? Porque cada um tem sua natureza, né? Então, tem devotos que são mais apaixonados, outros devotos são mais calmos, tranquilos, e a gente vai encontrando esses devotos e às vezes também se atrai por uma forma específica de como aquele devoto transmite o conhecimento. Tem pessoas que são mais filosóficas, mais técnicas, outras pessoas são mais simples. E assim a gente vai encontrando aquelas pessoas com as quais nos identificamos mais. E dessa forma a gente se sente mais à vontade. Então, isso é sadhu sanga, tá? Então, tudo isso acontece, é uma coisa muito normal. Tá? Então, portanto, o sadhusanga é essa associação com pessoas que estão imbuídas do mesmo sentimento de avanço espiritual. Então, é natural que, na medida em que o praticante ele adentra um pouco mais na vida espiritual, ele sinta, desculpem, está errado aqui, a necessidade de ter uma ajuda mais personalizada para dar prosseguimento em seu esforço. Neste momento, ela toma abrigo em um mestre espiritual formalmente. Então, o resultado natural, uma consequência natural do desenvolvimento de nossa Shraddha, de nossa confiança, como eu falei para vocês, né, os estágios eles vão se desenvolvendo e, por exemplo, essa fé, essa Shraddha, ela não é interrompida com o processo, com o estágio seguinte, sadhusanga. Na verdade, essa Shraddha, essa fé, essa confiança, ela vai aumentando cada vez mais. Então, ela vai fazer parte também da associação com as pessoas, com os devotos, e essa Shraddha ela vai se intensificando cada vez mais. Na medida em que nós vamos compreendendo o conhecimento, nós vamos realizando o conhecimento, então a nossa confiança vai aumentando. Eu acho que eu já dei esse exemplo aqui de alguém que, por exemplo, encontra um mapa de um tesouro e ele pega esse mapa e começa a seguir as trilhas desse mapa. Então, na medida em que ele vai caminhando e atestando que tudo que o mapa diz é verdade, cada vez mais ele vai tendo confiança de que esse mapa é autêntico, porque ele vai realizando isso. Ele dá um passo, encontra uma pedra, dá 5 passos, encontra uma árvore, e à esquerda. Então, ele vai entendendo, e essa fé ela vai aumentando. Então, não é uma fé cega, não é uma confiança cega, não é? Ou dogmática, não é uma fé imposta por medo, por poder, controle, alguma coisa assim. Mas é algo que a gente vai desenvolvendo simplesmente em virtude de nossas próprias realizações diante da prática da nossa vida espiritual. Tá? Então, nesse desenvolvimento, chega um momento que nós entendemos a importância da iniciação espiritual, de formalizar a minha relação com Krishna, de formalizar algo que eu já estou seguindo. Então, é uma atitude bastante consciente, não é uma atitude sentimentalista, pelo menos não deve ser uma atitude sentimentalista, não deve ser uma atitude movida por modismo, né? Ou mesmo por prestígio, né? Porque estou dentro de uma instituição, então se eu não sou iniciado, poxa, o que é que vão pensar de mim? Vão achar que eu sou um caído, então eu preciso ser iniciado porque assim eu já tenho uma posição. Então, nada disso. A nossa iniciação
deve ser um processo natural em que eu entendo e percebo a necessidade de avançar mais. Eu estou disposto a seguir ou a adotar na minha vida princípios espirituais, formalmente, me comprometer com esses princípios, porque eu entendo que eu preciso deles, tá? Assim como, por exemplo, um estudante quer fazer doutorado. Se ele quer fazer doutorado e vai procurar um professor, significa que ele está disposto a ler muitos livros, a estudar, a pesquisar. Não tem sentido ele procurar um professor de pós-graduação se ele não está disposto a estudar. Isso não tem sentido. Tá? Porque, obviamente, uma pós-graduação exige do aluno toda uma postura. Da mesma forma, um devoto, para ser iniciado, ele tem que, obviamente, entender o que vai ser cobrado dele. Né? Então, ele precisa entender a importância dos votos que ele vai fazer, a necessidade de seguir esses votos para o seu próprio desenvolvimento espiritual. A importância que Krishna dá ao abrigo de um devoto, né, de um servo íntimo seu. Então, é importante que essa atitude seja plenamente consciente, né, e que a gente estude sobre tudo isso, né? Por isso que hoje a instituição oferece um curso que é para preparar o discípulo para a iniciação, para que essa iniciação ela seja uma atitude bastante consciente e não simplesmente modismo, prestígio ou qualquer outra motivação, porque depois a gente vai terminar ofendendo o mestre espiritual por não seguir as suas orientações, né? Que, na verdade, suas orientações não são nenhum segredo para ninguém, porque todo mundo sabe que um mestre espiritual ele não pode criar uma religião. O mestre espiritual ele segue toda uma tradição de mestres dentro de uma corrente de sucessão discipular. Então, qualquer pessoa, quando inicia, pelo menos a nossa instituição, ele, depois de pouco tempo, se ele realmente é um pouco aplicado, ele vai saber exatamente o que ele vai fazer, o que ele vai seguir. Não vai existir nenhuma novidade nesse sentido, né? Então, esse primeiro passo, que é a iniciação espiritual, ele já compreende as suas obrigações, ele entende o que é um mestre espiritual, ele entende o que é um discípulo, então ele sabe escolher um mestre espiritual. Então, tudo isso é um estágio natural do desenvolvimento espiritual, né, que começa com Shraddha, depois, a partir da associação com essas pessoas, a gente vai ter também a oportunidade de conhecer mestres espirituais. E, como eu disse, apesar de todos terem seguirem os mesmos princípios, o mesmo processo de avanço espiritual, eles possuem maneiras diferentes de expressarem esse conhecimento, tem suas particularidades, né? Tem seus serviços específicos dentro da instituição, uns são mais voltados para a administração, outros, por exemplo, podem estar mais focados em adoração à deidade e gostam muito de rituais, são bem mais, assim, ortodoxos, outros são mais liberais. Então, existem muitas diferenças e a gente precisa conhecer para poder escolher bem nosso mestre espiritual, tá? Vocês têm alguma pergunta até o momento? Está tudo claro para vocês?
Tudo muito fácil, né? Todo mundo muito inteligente, negócio, o pessoal tudo. Ok, gente. Então, bom, depois de que a gente é iniciado espiritualmente, então o próximo estágio é bhajana kriya, ou práticas devocionais. Então, sob a guia do guru, né, o praticante se dedica à prática de um processo a fim de purificar-se dos vícios e apegos materiais, chamado anartas. Essas práticas são conhecidas como sadhana bhakti. Então, na verdade, as práticas devocionais, elas já se iniciam mesmo antes de nossa iniciação formal com o mestre espiritual. Então, muitos devotos, na verdade, a gente só pode ser iniciado formalmente depois de estar praticando o processo, depois de, no mínimo, um ano. Então, a gente está cantando nossas 16 voltas de japa pelo menos um ano, né? Seguindo os princípios, né, de vida espiritual, os princípios negativos, né? Aquelas atividades que a gente não pode se envolver, como intoxicação, como sexo ilícito, como comer de carne, né, peixes e ovos, jogos de azar. Então, tudo isso a gente já está seguindo já. Então, na verdade, no momento da iniciação, nós vamos apenas confirmar esses votos e de forma que a gente vai manter essas práticas, né? E vamos poder assim intensificar nossa prática espiritual e ter uma relação mais direta, né? Um vínculo mais direto com Krishna através do mestre espiritual. Então, o processo a palavra kriya significa a ideia de fazer algo, né? Bhajana, de purificação. Então, são práticas que purificam a nossa vida. Então, aí Então, assim, podemos dizer que Bhajana Kriya, as nossas práticas devocionais vão se estender por toda a nossa vida, tá? E essas práticas, elas podem se tornar mais específicas na medida do nosso desenvolvimento espiritual, em estágios superiores, quanto mais elevados, nossas práticas vão se tornando mais específicas. No início, nossas práticas são mais genéricas, podemos dizer assim. E aí o nosso grande desafio é a purificação de nossa existência. A gente já falou aqui para o grupo que segue a gente já há algum tempo, nós falamos bastante sobre purificação, né? Eu vou falar um pouco, né, porque eu acho que é sempre muito importante. Quando a gente fala de purificar a nossa existência, nós podemos entender purificação, né, por exemplo, como o afastar-se de atividades que são consideradas atividades prejudiciais à nossa vida espiritual. Então, de uma forma mais ampla, a alma em si, como nós somos uma alma, um ser espiritual, nada nesse mundo pode, de fato, contaminar a alma, porque a alma é tão sutil que nada pode interagir com o ser espiritual. Como Krishna, na Bhagavad Gita, fala que você não pode cortar, né, o ser espiritual com nenhum tipo de arma, você não pode queimar, você não pode molhar, você não pode secar. A alma, essa centelha de consciência é tão sutil que não interage com a matéria. Então, como é que ela se contamina, né, dentro desse mundo material, uma vez que nada pode se misturar com ela? Assim, por exemplo, a água,
quando cai das nuvens, né, se ela cai pura, quando ao cair no chão, ela vai incorporar à sua constituição diferentes tipos de substâncias. E isso vai tornar a água uma água contaminada. Mas para a alma isso não é possível. A alma não pode se contaminar, porque nada pode tocar a alma. Então, o que seria, então, essa purificação? Então, o que acontece é que a alma ela se contamina com princípios, vou dizer aqui, de identidade ou princípios psicológicos. Há um processo de identificação com a matéria. Então, eu já expliquei para vocês outras vezes que, algumas de vocês, né, que o ego, que nós chamamos na nossa tradição de ego falso, porque nós entendemos que o verdadeiro ego é o da alma, no seu estado puro. Então, a alma tem o seu ego verdadeiro, mas ela, ao esquecer o seu ego verdadeiro, ela assume um ego falso, um ego temporário, que é o ego que se constrói ao longo do desenvolvimento, né, do nosso corpo, né, em contato com a família, com a sociedade, a cultura. Nós vamos formando um ego, uma identidade. Então, a alma só vive essa realidade material porque ela está iludida acerca de sua verdadeira identidade. Então, quando a alma se ilude, né, essa ilusão a gente chama de Maya, ela se identifica com esse ego falso, então ela começa então aí a interagir com a matéria. Então ela se apega à matéria, porque não teria sentido um ser espiritual se apegar a coisas materiais temporárias. Eu sempre dou o exemplo do peixe fora d'água. Não tem sentido um peixinho fora d'água, um peixinho querer viver fora d'água, um peixinho querer morar, sei lá, em Copacabana, torcer pelo Flamengo. Isso não tem nada a ver. Isso não interessa. Então, isso não tem nada a ver com a alma. Então, o peixinho desejar essas coisas, desejar o carro do ano e não sei o quê. Tudo isso é identificação com a matéria, identificação com a cultura material. Então, isso é o que a gente chama de contaminação. A contaminação é esse envolvimento da alma com toda essa história desse mundo material. Tá? Então, a partir do momento que eu me identifico como um corpo, um ser desse mundo, então eu vou trazendo para a minha vida muitas coisas que vão constituir agora vamos considerar aqui uma contaminação, né? Porque eu passo a interagir com essas coisas, eu passo a viver essas coisas. Mas isso não é de fato, vamos dizer assim, uma contaminação da alma, no sentido que a alma esteja efetivamente misturada com todas essas coisas. É simplesmente uma identificação. É como, por exemplo, alguém que compra um carro novinho e fica muito apegado ao carro e alguém arranha o carro. Pô, arranhar um carro não significa arranhar você. Arranhou um carro, mas você está tão identificado com o carro que você sofre mais do que o carro, né? Então, não acontece com você, mas devido à identificação, termina como que estivesse acontecendo com você. Então, o que acontece é que então, essa alma iludida, ela começa a se apegar a muitas coisas desse mundo, ao prazer, e começa a desenvolver também a aversão à dor. Então, aí a gente já começa a se envolver, gosto disso, não gosto daquilo, quero isso, não, tudo material.
né? E a gente também começa a desenvolver desejos. E o desejo é uma forma muito eficiente de se enraizar nesse mundo, porque quando a gente tem um desejo, a gente corre atrás. E aí a gente trabalha, a gente estuda, a gente faz uma porção de coisas nesse mundo para satisfazer nossos desejos, nossos planos materiais. Então, o desejo movimenta a gente, né, e enraiza nossa existência, cria raízes na existência material. Então, gente, tudo isso constitui, vamos dizer, as contaminações da alma, a ilusão, a ignorância da realidade. A ignorância é outro aspecto da contaminação. Então, eu acredito em muitas coisas que não são verdade, que são mentiras, né? Então, eu passo a acreditar em coisas que não são reais. Desconheço a realidade, os fatos das coisas. Então, a purificação, essencialmente, é, nos levar, como almas, nos levar a essa a condição assim como a gente, por exemplo, filtra a água para que a água volte ao seu estado puro, original, da mesma forma nós temos que passar por um processo de filtragem para fazer com que a consciência se torne uma consciência pura, completamente espiritual, e não mais uma consciência misturada com a matéria, com conceitos errados, com ideias errôneas, que por sua vez, nos impele a desejos, a atitudes, a preferências e assim por diante. Tá claro, gente, isso para vocês? Sim. Isso é fundamental, tá, gente? Todo o processo gira em torno disso. Não tem como a gente avançar muito se não compreendermos os aspectos do nosso ego falso, que estão sempre nos impelindo a agir dentro desse mundo material e entender o nosso verdadeiro ego. A gente precisa diferenciar esses egos para que a alma, já agora vivendo o seu próprio ego, ele possa viver nesse mundo com sua verdadeira identidade, com a sua verdadeira vida, e usando esse mundo e as coisas do corpo, as faculdades do corpo, para o seu verdadeiro interesse e não mais a serviço da ilusão do ego falso. Tá bom? Então, por exemplo, o desejo. Desejo é algo que faz parte também da própria alma. Só que uma alma desperta, como eu estava falando, uma alma iludida, né, como um peixinho iludido, vai ficar desejando coisas que não têm nada a ver com a sua realidade. Tá? Então, eu dei um exemplo, o peixinho quer comprar um carro novo, sei lá, estou aqui dando desejando coisas materiais desnecessárias. Da mesma forma, uma alma iludida vai ficar desejando coisas que não tem nada a ver com a sua realidade. Mas quando a alma fica desperta, ela vai continuar a ter desejos, só que os desejos vão agora estarem relacionados à sua verdadeira identidade. Agora eu vou querer servir a Deus, eu vou querer amar a humanidade, eu vou querer ajudar todas as pessoas, eu quero o bem de todo mundo, porque essa é a natureza do Atman, essa é a natureza do ser espiritual. Então, quando a alma está despertando, automaticamente também, se isso é verdade, ela também vai manifestando no seu comportamento muitas mudanças, né? Se é que ela antes tinha uma vida assim iludida, né? Se nós somos almas iludidas, confusas, então na medida que essa confusão, que essa ilusão vai diminuindo, nós vamos perceber isso muito claramente no nosso comportamento.
nos nossos desejos. Então, vocês podem observar a própria vida de vocês, o quanto vocês estão crescendo a partir, né, das mudanças de desejo que vocês têm, mudança de comportamento que vocês têm. Tudo isso indica uma mudança real na nossa purificação, tá? Então, claro, tem alguns desejos que a gente deixa de lado muito rapidamente, porque às vezes a gente estava se envolvendo com atividades que eram prejudiciais, atividades que nos causavam sofrimento. Então, essas coisas a gente tira mais rápido da nossa vida, né? Mas tem outros desejos mais profundos, desejos que estão lá dentro do coração da gente. Eu queria tanto ser isso, queria tanto ser um artista da Globo, eu queria tanto ser, sei lá, qualquer coisa. Então, a gente tem assim, desejos mais íntimos. Eu queria tanto me casar com aquele rapaz de olhos azuis. Eu queria tanto aquela moça de olhos, não sei o quê, de cabelos assim. Eu queria tanto ter um filho desse jeito. Aí vem aquelas coisas, né, que a gente vai arrastando, às vezes, pela vida inteira, que tudo é herança desse mundo material. Então, tem coisas que a gente abdica rapidamente, tem outras que ficam ali perdurando muito tempo. Enquanto a alma não se purificar, de fato, ela vai ainda ficar sofrendo pelo fato de alguns desses desejos não terem sido realizados. Então, a gente tem que ter cuidado, muito cuidado com tudo isso, né? E analisar, ver realmente, será que essas coisas são tão importantes assim para mim? Será que eu não consigo viver sem essas coisas? Porque eu tive a oportunidade já de ver muitas pessoas que têm uma vida cheia de oportunidades, mas só porque falta uma coisa, elas não conseguem ser felizes. Elas ficam amaldiçoando suas vidas. Às vezes são pessoas belas, bonitas, são pessoas que têm um poder econômico e assim por diante, inteligência, mas simplesmente porque uma coisa não dá certo na sua vida, nada presta. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente deseja nesse mundo, porque nossos desejos, inclusive nossas orações até a pessoa suprema, indica muito do nosso nível de envolvimento com esse mundo material e o nosso nível de envolvimento com o mundo espiritual. Quanto mais a gente está com o pé do outro lado de lá, mais nossos anseios vão ser espirituais. E quanto mais nosso pé estiver desse lado de cá, mais nossos desejos vão ser materiais. A gente vai se atrair por coisas materiais. Tá bom, gente? Então, isso não significa, para deixar claro, que a gente não possa comprar um carro novo, que a gente não possa comprar um celular. Não estou dizendo isso, tá? Tem coisas que são necessárias e a gente tem que ser muito prático nesse sentido, né? Então, não adianta a gente querer trabalhar com ferramentas que não funcionam, que não prestam, que estão quebradas. Então, a gente precisa, para trabalhar nesse mundo, nós precisamos de um corpo saudável, precisamos de ferramentas adequadas para a gente trabalhar e ser produtivo nesse mundo. Mas uma coisa é buscar produtividade no sentido de sermos eficientes no serviço a Deus, e outra coisa é buscar status através de certas conquistas materiais. Buscar uma condição onde eu vou ser mais atrativo, vou conquistar outras pessoas, e assim por diante, né? Acho que vocês entendem o que eu estou dizendo aqui. Tá bom, gente? Então, vejam como é importante esse estágio. Então, as práticas devocionais, elas vão nos ajudar nessa purificação, tá? Vocês têm alguma pergunta em relação a esse tema? Maharaj, eu tenho uma pergunta.
sobre a aplicação correta do esforço. A Krishna nos alerta no Bhagavad Gita para evitar ser farsantes, o mityachara, que é melhor seguir a natureza, mas muito que é preciso no serviço devocional requer que a gente deixe ao lado coisas até antes que a gente está capaz de deixar as coisas, por falta de não ter praticado já. Então, poderia falar sobre isso, sobre minha confusão sobre a aplicação do esforço? Tá ok. Olha, a primeira coisa é o seguinte, quando o Krishna fala que a gente precisa, que a gente não deve sermos artificiais, né? Que a gente não deve ser farsantes e tudo mais, e que a gente deve ter uma atitude, seguir o nosso Dharma, né? Seguir mais ou menos a natureza do corpo. Então, a gente precisa entender bem isso. Tá? Quando uma alma, de fato, eu vou falar aqui, dando exemplo de uma alma que se purifica. Então, essa alma ela não precisa ir de contra a natureza ou as características do corpo em que ela está. Então, por exemplo, se o corpo em que eu estou é um corpo que tem muita habilidade para pintura, fazer arte, então eu, alma, não preciso lutar contra isso. Eu vou utilizar essa habilidade que o corpo tem de servir a humanidade e a Deus através da arte. Se eu sou uma pessoa com muita habilidade de cura, que eu tenho, o meu corpo tem facilidade para cura, então eu, alma, não preciso ir de encontro a isso. Eu vou usar as habilidades que o corpo tem para servir a Deus e a humanidade através de curar as pessoas. Tá? Então, nesse sentido, Arjuna, ele tinha um corpo que, por natureza, era próprio para ser um kshatriya, ser um guerreiro. Então, ele tinha essa natureza. Quando as pessoas viam Arjuna, porque às vezes eles tiveram que se esconder, não é? No exílio, então eles se vestiam de brahmanas. Quando ele se encontrou com Subhadra, porque ele queria se casar com Subhadra, ele se vestiu de brahmana, né? Krishna falou, olha, se disfarça aí, porque senão o Balarama não vai gostar. Então, a Arjuna se disfarça de brahmana, mas os braços desse tamanho, um brahmana todo diferente. Então, quando Subhadra viu, ficou até encantada, com que brahmana bonito, mas ao mesmo tempo manteve o respeito, né? Então, mas é a natureza, o corpo dele, ele não é. Por isso que Krishna fala, Arjuna, não adianta você querer ir para a floresta, você é um kshatriya. Isso é artificial para você. Então, você, como um devoto puro, não precisa lutar contra a sua natureza de kshatriya. Você vai usar a natureza física para me servir dessa forma. Tá? Então, o que acontece? Bom, isso é o raciocínio filosófico, né? A ideia. Uma alma iludida, ela está completamente identificada com a natureza psicofísica em que ela está, né? Então, eu falo assim, a forma como essa alma vai utilizar o corpo é muito diferente da forma como uma alma autorrealizada pode fazer. Porque mesmo o corpo tendo a sua natureza, uma alma purificada, ela pode tranquilamente usar o corpo para outras atividades, e isso não vai lhe afetar, porque a felicidade dela não é decorrente exatamente de fazer aquilo que ela gosta de fazer materialmente falando, né? A felicidade dela vem de sua relação com Deus. Mas uma pessoa que está muito identificada com o corpo, ela só faz aquilo que ela gosta, tem a tendência de fazer aquilo que ela gosta. Se ela não fizer aquilo, ela não consegue fazer mais nada, e se alguém pede para fazer uma coisa diferente, ela não quer fazer,
e cria todo um obstáculo, né? Então, a pessoa se torna muito mais afetada pela natureza psicofísica. Então, a natureza psicofísica vai ter uma influência muito grande sobre essa alma. Tá? Agora, em relação ao façante, porque o desapego, né, que é necessário no nosso desenvolvimento espiritual, porque uma pessoa, né, quando está... Porque o apego é uma das consequências de nossa ilusão, né? O apego à matéria, o apego que nos leva a desejar, o apego que nos leva também à aversão e assim por diante. Esse desapego se desenvolve de uma forma gradual, tá? Então, a gente sempre dá um exemplo. Você já deve ter brincado de carrinho, brincado de... Hoje você não brinca mais de carrinho, brinca? Isso não faz mais sentido para você, porque você se desapegou disso. Isso não é mais importante para você. Então, na verdade, o ideal da aceitação de princípios, de regras da nossa vida, não é? De mais compromissos, o ideal é que esses compromissos sejam assumidos de uma forma natural, tá? Como fruto de nossa própria maturidade. Você é uma pessoa agora que já se desenvolveu como um ser humano, né? Se desenvolveu sua maturidade, agora muita coisa de jovem você já deixou para lá, e agora você já assumiu responsabilidade sobre sua vida e muitas outras coisas. Então, na vida espiritual também é assim. A gente vai crescendo espiritualmente, e, em outras palavras, a gente vai se identificando como um ser espiritual, se identificando com a pessoa suprema, e essa identificação vai fazendo com que a gente perca naturalmente o interesse pelas coisas do mundo material. E, naturalmente, a gente vai aceitando mais compromissos, tá? Confiantes de que isso é algo que já faz parte da minha vida. Esse é o ideal. Tá? Essa renúncia forçada, ela não é o ideal. Tá? Se bem que, às vezes, a gente precisa fazer um esforçozinho, né? Então, assim, a gente sempre, os devotos davam o exemplo de você ganhar um sapato grande. Então, quando a gente é menino, né? Então, o pé da gente cresce muito rápido. Então, às vezes, a mãe da gente comprava um sapato maior, porque não, mas o sapato ficava folgado, a gente perdeu o sapato logo, né? Então, o sapato vai crescer. Então, às vezes, a gente assume uma responsabilidade, não por capricho, mas às vezes o próprio mestre espiritual nos ocupa, né, num serviço, em algo assim, para que a gente possa, com essa ocupação, com essa responsabilidade e com a própria Shakti que o mestre espiritual nos doa, ao nos colocar em um serviço, a gente cresça mais. É diferente de uma pessoa que quer simplesmente ter fama, ter prestígio. Eu quero agora ser um sannyasi. Agora eu quero ser um guru. Agora eu quero ser o presidente do templo. Então, ela fica brigando com todo mundo. Por que vocês não me dão? Por que vocês não... Entende? É diferente. Então, você, na verdade, não é capaz para isso e fica insistindo e brigando com todo mundo para assumir uma coisa que você não é. Então, não é desse jeito. Mas quando vem da parte do mestre espiritual, algo que você não está buscando e naturalmente vem, então a gente vê isso como um desafio. Claro que a gente pode ser franco, né, com o mestre espiritual e dizer, realmente, eu compreendo sua intenção, mas eu tenho esse problema. Talvez o senhor não saiba disso, porque faz parte da minha intimidade, né? Eu escondo isso de todo mundo, então eu quero deixar isso claro. Então a gente pode falar para o mestre espiritual, o mestre espiritual, tudo bem, então vamos esperar um pouco. Então,
isso faz parte da nossa maturidade, né? Então, a gente, quando Krishna fala sobre o farsante, ali na Bhagavad Gita, se refere àquelas pessoas que externamente elas se afastaram dos objetos, dos sentidos, mas internamente elas estão ali o tempo todo pensando naquelas coisas, para desfrutar daquelas coisas. Então ela toma uma atitude completamente artificial, isso não tem sentido. É por isso que Krishna fala, olha, a gente só pode realmente superar com um gosto superior. Então, se a gente aprende a ter um gosto superior, naturalmente o que é inferior a gente vai deixar de lado, a gente vai esquecer, a gente vai trocar. Por isso, a importância de termos uma prática espiritual séria, para que, mediante essa prática, a gente possa ter esse gosto superior e, assim, facilmente, eu posso usar essa palavra, facilmente, a gente vai deixar as coisas inferiores e vamos nos fixar em consciência espiritual. Ok? Sim, Maharaj, muito obrigado. Ficou claro? Ficou. Tem mais alguma pergunta, gente, sobre esse tópico? Porque, na verdade, já passamos, já são 5h10. Eu vou continuar a nossa aula na próxima semana, tá? Vou deixar um gostinho. Então, vocês podem aproveitar um pouquinho do tempo e a gente estender um pouquinho mais para responder suas dúvidas. Maharaj, Oi, tá me ouvindo? estou sim. Eu queria perguntar sobre a aversão. Porque a gente cria os apegos, os apegos são claros para mim, assim, eu consigo identificá-los assim no meu dia a dia e com essas práticas para tentar eliminar esses apegos. Mas e o apego, a aversão à dor? Eu falo a dor física, porque dor dói. Eu tenho uma dificuldade muito grande de lidar com o sofrimento dos animais, sabe? Eu trabalho em causa animal, enfim, eu sofro muito. Como não ter aversão a essa dor? Mas eu falo a dor física, porque dor dói. E aí eu fico pensando, assim, eles são tão indefesos e sofrem tanto, como não ter aversão a isso, sabe? Desapegar disso também, dessa aversão à dor. Porque quando eu falo uma aversão a uma dor emocional, talvez seja fácil de entender e de conseguir lidar, mas quando eu penso na dor física mesmo, não só dos animais, claro, do ser humano também, mas a dor física, porque dor dói realmente. Como não sentir aversão Então, a vamos isso, lá. não sofrer? Charo, a questão mais importante é a seguinte. Krishna fala na Bhagavad Gita, no 2º capítulo, sobre a dualidade do mundo, tá? Krishna fala calor, frio, inverno, verão, felicidade, sofrimento. Isso tudo se deve à experiência sensorial e a gente deve aprender a tolerar e não se perturbar. Tá? Então, a questão principal, gente, aí é não se perturbar. Nós temos que desenvolver a capacidade de manter nossa mente sempre estável, sempre fixa na transcendência, tá? Então, porque de outra forma, quando a gente se perturba, a gente perde o controle, né? Se perturbar significa que a gente perde a capacidade de raciocinar adequadamente. Por exemplo, é muito comum que um médico não atenda, por exemplo, faça uma cirurgia, algo que seja delicado, num parente muito próximo, porque ele fica susceptível à emoção. Uma pessoa, quando vai participar de um julgamento, por exemplo, como um júri, ele não pode ter vínculo com o que está acontecendo, porque isso pode afetar a sua capacidade de julgamento, né? Então, mesmo na academia, quando você vai fazer um trabalho antropológico, alguma coisa assim, eles sempre falam de a gente ter uma atitude uma atitude isenta, para que a pesquisa não tenha nenhum tipo de influência. Então, o que acontece é que quando a gente se envolve, principalmente no estágio em que a gente está, que nós não somos ainda almas completamente realizadas,
que consegue distinguir tudo muito claramente, a nossa tendência é perder a nossa clareza. A clareza sobre a realidade. Então, eu já não vou ver a alma, tá? Eu vou ver simplesmente um corpo que está sofrendo, vou ficar indignado com tudo, e aí eu esqueço que essa alma, por exemplo, está sofrendo, mas ela passou por muitas outras vidas, e ela está sofrendo porque cometeu atividades em vidas passadas, e por isso agora ela está passando por tudo isso. Então, o conhecimento, ele é comparado a uma luz. O conhecimento, ele ilumina, ele deixa tudo muito claro. E quando a gente vê as coisas com clareza, a gente pode passar por essas coisas com equilíbrio, né? Com superação, com desenvolvimento. E quando a gente não tem clareza, a gente termina se afundando, a gente se deprime, a gente fica desenvolve revolta e desenvolve vários tipos de sentimentos que são muito negativos, né? E que nos joga no poço da escuridão. Quando eu digo escuridão, é o contrário de clareza, que o conhecimento proporciona para a gente. Então, Krishna, na Bhagavad Gita, ele fala muito, com muito esmero, com relação a esse cuidado de mantermos a nossa clareza, o que ele chama de Buddhi Yoga, né? Então, essa compreensão. Então, a compreensão da realidade, a gente estava falando um pouco aqui atrás sobre purificar nossa existência, né? E que o motivo pelo qual a gente se mescla com esse mundo, se mistura, é porque o nosso conhecimento da realidade não é claro. A gente não se vê como uma alma espiritual completamente distinta desse mundo. A gente ainda consegue, a gente se vê como um corpo interagindo com o mundo. Então, tudo isso é o conhecimento da realidade perdido. E esse conhecimento, ele se perde de muitas formas. Você, por exemplo, pode ler alguma coisa agora, ficar com a sua inteligência bem clara, e de repente sair aí, o primeiro outdoor que você vê, começa a viajar, e aí tudo foi por água abaixo já, entende? Então a gente não consegue manter a clareza de ver o mundo com uma visão da realidade. Então esse é um grande problema, e Krishna insiste muito com Arjuna. Ele fala muitos versos falando como é que a gente perde essa inteligência, essa buddhi. Ele fala de contemplando a natureza, a gente desenvolve apego, né? Desenvolve o desejo, e devido a isso a gente fica luxurioso, e depois da frustração a gente, né, perde a memória, perde a capacidade intelectiva, e a gente cai na escuridão. Então, não só a contemplação dos objetos que dão prazer, mas também contemplar situações que não nos dão prazer. Não significa exatamente dor, né? Mas existem muitas coisas que a gente tem aversão, né? E essa aversão, ela pode perturbar a gente. Uma música que a gente não gosta, uma comida que a gente não gosta, uma pessoa que a gente não gosta, um trabalho que a gente não gosta, e muitas coisas que a gente não gosta. Então, a aversão é nesse sentido de que chega a ser algo que perturba a gente. Então, a ideia é não se perturbar. Tá? Então, você tem uma preocupação com os animais, tudo bem, tá certo. E assim, até certo ponto, sofrer com o sofrimento dos animais, até certo ponto, isso não é um problema. Tá? Porque a alma, ela pode sentir tristeza, a alma pode sentir compaixão de outros seres vivos. Mas aí a gente tem que ver, isso aí me leva a ter um sentimento de revolta, eu começo a criticar o mundo inteiro, começo a falar das pessoas, e aí já não dá. Né? Então aí você já está entrando dentro de um redemoinho de pensamentos que não são benéficos para você. Tá? Então, claro, uma pessoa maltratou um animal, tudo bem, temos que ter uma atitude. Como Krishna pediu para Arjuna ter uma atitude diante da batalha de Kurukshetra. Vá à luta. Mas lute em yoga, lute conectado com o conhecimento, faça as coisas de forma consciente.
Então, você quer mudar o mundo, tudo bem, mas como é que você vai mudar o mundo? Você vai mudar as pessoas à sua volta? Como é que você vai fazer? Qual é a sua estratégia? Usar uma arma? Usar, não é? Gandhi, quando quis fazer a sua revolução na Índia, ele usou uma estratégia. Então, uma alma, quando é consciente, tem uma estratégia. Ele não vai arrancar os cabelos, meu Deus, e não sei o quê. Isso não tem sentido. Entende? Então, a gente não tem controle sobre o mundo, tá? A gente não tem, nossa ação dentro do mundo é insignificante. Tá? Então, nós somos cercados por milhares de almas condicionadas, almas iludidas em diferentes graus de luxúria, de ira, de cobiça, de loucura. Como a gente pode controlar esse mundo? Não é possível. Tá? Então, a gente tem que ter equilíbrio diante dessas coisas. E o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Né? A gente tem as autoridades competentes para a gente se reportar, a gente tem, podemos fazer movimentos no sentido de movimento, né? Por exemplo, movimento contra a violência dos animais, e a gente pode participar de passeatas, tudo de uma forma adequada. Isso é um tipo de violência, tá? Não uma violência no sentido negativo, mas é uma atitude enérgica, né, proporcional ao que é necessário. Krishna pediu a Juna para ter uma atitude, assim, já um grau bem, né, podemos dizer assim, bem avançado, que é matar o próprio mestre. Imagine só. Então, ser instruído a matar o próprio mestre, isso indica, né, Krishna está mostrando que mesmo isso, às vezes, pode ser feito, né, se realmente for necessário, se isso for necessário. Então, não é, Krishna não prega passividade, neutralidade. Tá, neutralidade, porque Krishna fala de equanimidade, Krishna fala de ser equânime, né, diante das situações da vida. Krishna fala disso de impassividade, tá? Mas ele não fala de inatividade. Krishna fala que a gente tem que agir, mas agir em yoga. Agir não é movido pela ira, mas agir movido pela inteligência voltada para um propósito superior. É bem diferente. Tá? Então, a gente mede tudo pelo grau de lucidez que a gente consegue manter diante das situações. Então, a ideia é não perder a lucidez. Ok? Perdeu a Mestre, lucidez, cai no mundo material. Ok? Gratidão, Alguém falou? Maharaj. mestre, Oi. vocês estão me ouvindo? Sim, sim, Sandra. Quero agradecer aí a colocação da colega, porque agora eu vou poder colocar a minha questão. Pensando nessa situação da dor que ela sente ao se identificar com a dor física, né, do animal, e a sua orientação é agir em yoga. Então, seria necessário pensar que, no momento que ela se identifica com a dor física do cachorro, vamos pensar do cãozinho, ela está sendo arrastada pelo mundo maia e está se afastando do Dharma dela, que seria agir em yoga, ou tentar Olha, fazer alguma coisa com o próprio corpo, ou acionar as instituições ali. Qual seria exatamente aquele momento que ela não é arrastada, né, que nós não somos arrastados pela dor do outro, e a gente mantém o nosso Dharma enquanto essência, enquanto dever? Esse é o meu embaraço, assim, tá situações bom. tão densas. Tá, veja bem, por exemplo, um médico no pronto-socorro. Ele pode ficar desesperado? Não. Não, o cara chega todo quebrado. Você está vendo que a pessoa tá sofrendo, gritando. Mas você tem que manter toda a tranquilidade do mundo para saber como tem que proceder. Uhum. Você tem que ter o equilíbrio. Isso é yoga. Você Mas aprende. qual é o ponto
ali o médico está preparado, ele recebeu o conhecimento, no meu caso, né, psicólogo recebeu o conhecimento, mas no caso ali, no aqui e agora, né, no momento do cotidiano, ela vai se identificar a dor dele, ela perde o Dharma dela? Essa é a minha questão. O Dharma? Ela se afasta do Dharma de ajudar o animal naquele momento, ela se identificar com a dor? Não, pelo contrário. Pode acontecer isso. Se for o cachorrinho dela, por exemplo, de repente ela vai cair no desespero e Isso. que tem pessoas que entram em pânico, não é? O ponto é, tudo bem, eu estou vendo o animal sofrendo, meu coração vai ficar partido, mas ele não pode se partir ao ponto de eu perder a capacidade de atuar ali. Afinal de contas, eu posso fazer alguma coisa para minorar aquela dor. Tá? Então, não significa... O ponto aqui, gente, não é ser insensível. O ponto é não perder o equilíbrio. Não é ser uma pessoa indiferente, mas não perder o equilíbrio. Eu preciso do equilíbrio, sempre eu vou precisar de equilíbrio. Em todo momento da minha vida eu vou precisar de equilíbrio. Equilíbrio mental. Quando eu perco o equilíbrio, aí pronto. E normalmente a gente perde o equilíbrio quando a gente se envolve emocionalmente, né? Às vezes a gente consegue ter o equilíbrio no trabalho, mas em casa às vezes não consegue ter o equilíbrio. A gente às vezes fica muito à vontade, né? Sempre tem uma frase de Jesus que as pessoas usam muito, que é orar e vigiar, né? Então a gente tem que ter uma atitude, estar sempre orando, ou sempre conectado e sempre vigilante, porque a vida é assim, é cheia de surpresa. Então, claro que a gente está falando de um desenvolvimento, que é algo, você como psicóloga, você não pode se desesperar quando a pessoa começa a contar a vida dela, e se você entrar nessa, você não vai ajudar. Entende? Então, você está ali interpretando, buscando todo o conhecimento para ajudar aquela pessoa. Tá? Então, é a mesma coisa. Todos nós, né, uma mãe com um filho, um pai com um filho, e assim por diante, tem um ataque cardíaco, o que vai fazer? Tem que pegar o telefone e ligar para uma ambulância. Agora, se a pessoa desmaia na mesma hora, acabou, morre todos os dois. Não funciona. Né? Então, eu não estou dizendo que é fácil, mas, claro, a gente está falando de coisas. Tem situações na vida que são situações tão difíceis que pode até traumatizar a gente, né? Você sabe disso. Sim. Situações de guerra, situações de presença, de uma morte muito difícil de alguém. Outro dia, meu mestre espiritual contou a história de um devoto que foi traumatizado quando viu um amigo indo na casa dele fazer uma entrega de alguma coisa no caminhão, e o caminhão tocou num fio de alta tensão e o cara morreu eletrocutado na frente dele. Imagine. O outro viu aquilo e ficou com aquilo na cabeça. Então, existem coisas que realmente adoecem a nossa mente, tá? Eu estou falando disso, uma mente sã, uma mente que não tenha problemas realmente sérios. Agora, uma prática espiritual, né, pode ajudar, mas existem situações que são doentias já, tá? Então, assim como, por exemplo, um braço quebra e você pode até ter que amputar um braço, às vezes a mente adoece a tal ponto que mesmo você como profissional, você sabe disso, que às vezes quase é incurável. Tem coisas que você tem que estar tomando remédio o tempo todo para não ficar doido, né? Sim. Então, existem situações diversas, tá? Então, a gente está falando aqui de uma maneira geral, né? Alguém que tem uma condição, vamos dizer aqui, normal, tá? E mesmo uma pessoa normal sempre tem lá no fundo alguns complexos, algumas dificuldades que vão ser mais difíceis de serem erradicadas, né? A gente já vai aprender a lidar com tudo isso, não permitir que essas emoções venham com uma energia muito forte, a tal ponto que nos arrasta completamente, a gente vai aprender a lidar com elas, e assim por diante. Tudo isso faz parte do nosso desenvolvimento
espiritual, ou criar uma condição favorável para a nossa autorrealização. Tá? A gente está falando de tudo isso, gente, de muitos aspectos aqui materiais, mas com o objetivo de criar uma condição favorável para o nosso. A gente precisa de um tempo para poder realizar Deus. E esse tempo precisa ser um tempo de qualidade, né? Um tempo de prática, um tempo de convivência, porque não vai ser do dia para a noite, é um projeto de vidas. Então, criar uma atmosfera na nossa vida, em nosso entorno, né, com as nossas escolhas e tudo, e também o nosso mundo interior é extremamente importante para que nós não tenhamos forças negativas nos empurrando para baixo. Quanto menos forças negativas para baixo, melhor para a gente. Né? Então, quanto mais a gente eliminar essas coisas desfavoráveis, mais eu vou estar livre, mais eu vou estar disponível para inspiração, para devoção, para cultivar esses sentimentos superiores. Não faz sentido? Então, essa luta. Tá? Então, a gente precisa organizar o que eu chamo de estilo de vida. Né? A gente tem que ter um estilo de vida favorável, tá? E, ao mesmo tempo, a gente precisa arrumar a nossa casa interior, a gente precisa arrumar nossa cabeça, nossa mente. E se a gente tem dificuldades sérias, a gente precisa procurar realmente um profissional. Bhaktivinoda Thakur, ele fala isso, que assim como o corpo adoece, a mente também adoece, e às vezes fica travado de um jeito que precisa de um profissional. Isso não é nada demais, inclusive se procura hoje profissionais dessa área, até mesmo para, não para resolver problemas, mas para felicidade, né? Tem uma pauta positiva agora dos psicólogos aí, Sim. que é essa pauta positiva, né? Então, não só... Ixi, Maria, entrou... Peraí, gente, entrou aqui um visitante perigoso. Peraí, deixa eu resolver isso. Sim. Bom, eu não entrei em desespero, consegui resolver. Joguei um pano em cima joguei um pano em cima do besouro, ele não morreu, depois vou dar um jeito nele. Mas eu podia sair, podia jogar esse computador aqui para cima. Ai, meu Deus do céu, isso aí. Uhum. Bom, tudo bem. Felizmente eu não tenho medo, mas o medo é outra coisa, né? Então a gente tem muitas coisas que a gente precisa, algumas pode ser que particularmente na nossa vida sejam coisas que são muito determinantes, né? Então a gente precisa resolver. Tem pessoas que, por exemplo, são muito agressivas, muito explosivas, muito impulsivas. Tem que resolver isso, tem que ver onde é que está nascendo essas coisas, né? É muito difícil uma pessoa, por exemplo, muito impulsiva, né, agressiva, viver em comunidade, praticar a vida. É muito difícil, está sempre brigando, ofendendo todo mundo, criticando. Isso não é nem um pouco favorável. Então, assim como, por exemplo, a gente precisa de um carro legal para poder fazer nosso trabalho, a gente precisa de um corpo e de uma mente legal para poder avançar espiritualmente. Não pensem que é diferente, viu? Agora, cada um tem sua realidade, cada um vai precisar trabalhar a sua realidade. Ok, Sandra? Ok, só para completar, assim, tudo que é aversão, pelo menos para mim, né, tem um excesso. Acho que seria interessante ela verificar onde é que está brotando, né, essa identificação excessiva com a dor física, né? Então, acho que seria um trabalho. Tudo que é aversão para mim tem um excesso que traz esse arrastamento aí para a Maia, para as minhas identificações mesmo. E a pergunta que me ajuda nessa hora é assim, o que eu posso diante disso? E não a dor do cãozinho somente, né? Ou quem está agredindo o cãozinho.
o que que eu posso? Aí eu sempre remeto para o meu Dharma. Meu Dharma é que vai me ajudar ali a orientar a minha ação, e não necessariamente a identificação com a dor do outro. Isso seria um exercício de yoga, assim? Buda, É, seria Buda isso, né? O que que porque, eu veja, posso diante disso, né? sim, o ponto é que quando a gente fala de yoga, a gente está sempre conectando tudo com Deus, né? Que yoga é essa conexão, e, ao mesmo tempo, a gente fala qual seria a minha responsabilidade diante de Deus, diante do que está acontecendo. O que Ele espera de mim nesse momento? O que eu posso fazer? Isso. Entende? Então, se você fica perturbado, você não vai fazer reflexão nenhuma. Né? Você pode até agir pela emoção, né? Emoção emoção que é o instintivo, né? Você simplesmente reage por meio das substâncias químicas que são produzidas no seu corpo. Não é um processo de sentimento, não, onde você reflete sobre o que está acontecendo. A gente precisa colocar sempre a razão, a inteligência na frente de tudo, né? Para poder fazer as coisas adequadamente. Ok? Mas, de fato, Obrigada. a aversão é algo que perturba, assim como também o apego é algo que perturba. Então, são os dois opostos, né? Então, a gente tem que ter um equilíbrio nisso aí. Ok, gente? Mais alguma pergunta? Não? Oba! Maharaj, Oi. Ah, é a pode Vôlei? perguntar, Diga, pode Vôlei. perguntar uma coisa que não tem a ver diretamente? Pode, se tem uma dúvida. Na verdade, o senhor até citou aqui o que eu estou querendo, que é a corrente de sucessão discipular, o Parampará, né? Sim. E o senhor, assim, saberia me dizer onde é que eu encontro um bom artigo sobre o Parampará? Olha, Uma dica, assim? porque normalmente esse assunto a gente encontra muito espalhado, né? Prabhupada fala muito. Se você pegar a Bhagavad Gita, e lá no final da Bhagavad Gita tem um guia pelos temas. Então você pode procurar lá no P e você vai encontrar a palavra Parampará. E você vai encontrar vários partes da Bhagavad Gita onde Prabhupada fala sobre isso. Tá bom? Mas, assim, artigo acadêmico, o senhor tem alguma ideia de onde é que eu Não. posso procurar? Particularmente, assim, não lembro de ter um texto específico só sobre Parampará. Você conhece, Dona Nádia, algum texto? Maharaj, acho que o Sétimo Goswami seria um bom livro. Fala sobre como Bhaktivinoda conecta muitos dos 6 Goswamis ao mundo contemporâneo, mas não conheço nada além disso. Assim, como estou falando, olha, Parampará especificamente, assim, eu nunca vi um trabalho acadêmico em relação a esse tema, tá bom? Você vai precisar ser um pouquinho aí autodidata, pesquisar, tá Tá. bom? Grato, Maharaj. Nada. Então, gente, vamos parar por aqui, já são 5h40. Muito obrigado pela companhia de vocês, para mim é um prazer muito grande. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre as práticas devocionais e como essas práticas devocionais, elas têm 2 estágios. Um estágio é que essas práticas elas são às vezes instáveis, né? O primeiro estágio é em que nossas práticas elas são instáveis e depois a gente consegue levar essas práticas a um estágio posterior de forma que elas são estáveis. Então a gente vai aprender por que nossas práticas são instáveis, por que a gente não consegue manter estabilidade nas nossas práticas espirituais. Tá bom? Interessante, né? Muito. Então, gente, muito obrigado. Bom